Olá, tudo bem? Hoje eu queria trazer um assunto para vocês, uma coisa que aconteceu lá na empresa e que eu queria comentar um pouquinho sobre como criar processos atemporais. Essa semana a gente recebeu uma nota para pagamento que não estava prevista no nosso fluxo de caixa. Ela brotou do nada porque ela estava vencendo e a gente tinha que pagar ela de alguma maneira. Então, e a gente não tinha caixa para pagar porque a previsão de caixa estava programada para um determinado valor e a gente não tinha dinheiro no caixa para pagar e virou aquele caos no financeiro, né? Por sorte, a gente tem alguns planos de contingência para esses casos que permite que a gente tenha tipo um cheque especial dentro da nossa conta corrente do banco hoje e a gente consegue ficar ali 3, 4 dias com a conta negativa sem pagar juros, né? Mas de qualquer maneira, a gente acaba tendo uma surpresa muito desagradável nesse sentido por conta que a gente sempre tenta alinhar os pagamentos com os recebimentos, a gente sempre tem que ter um fluxo de caixa positivo, né? E aí, uma vez a situação, entre aspas, resolvida, né? Porque a gente acaba colocando somente planos de contingência para esses casos e que a gente tem uma situação ali um pouco atípica, mas que depois a gente se ajusta ali no planejamento e a gente consegue encaixar o recebimento com o pagamento e acaba mudando um pouquinho o fluxo, mas acaba dando certo a situação como um todo. Mas a gente começa de fato a fazer ali uma caça às bruxas, né? Então, uma vez que a gente soluciona o principal problema, o problema mais urgente, que é a questão do caixa, a gente começa a olhar para o processo. E o que aconteceu de errado, como que aconteceu de errado, o porquê que aconteceu de errado, né? Nessa situação específica, e aqui eu vou dar um pouco de contexto, mas ela pode ser aplicável para várias situações que você passa aí no seu dia a dia, a gente estava com uma situação de autorização para gasto, né, com um projeto que a gente estava desenvolvendo. E aí aconteceram coisas dentro desse projeto que o fornecedor cobrou, ninguém de nós recebeu a nota fiscal. O processo não passou por compras, ele acabou ficando mais com o time de operações, né? E o time de operações também não avisou a gente de que isso tinha acontecido. Era um fornecedor que a gente já tinha contrato, já sabia quem que era, como que funcionava e tudo mais. Só que as coisas meio que saíram do controle porque o processo ele acabou falhando ali na comunicação entre o que o fornecedor estava fazendo, o que tinha sido contratado e o que o time de operações autorizou, né? Então ali foi uma combinação de fatores que acabou ocasionando esse erro, né? E aqui eu quero trazer para vocês como que a gente consegue identificar esses erros, o que a gente pode fazer para corrigi-los e como que a gente consegue fazer para eles se tornarem atemporais, de maneira que sempre tenha ali uma situação de que sempre isso aconteça, as coisas sempre fiquem dentro do eixo, tá? Quando a gente olha para processos, aqui é importante a gente falar que existem dois grandes tipos de processos, né? Que são os processos preventivos e os processos detectivos, né? Nesse caso, nenhum dos dois funcionou, porque pensa assim comigo, se o processo preventivo tivesse funcionado, a gente teria o fluxo normal da situação, que foi o seguinte, que era a solicitação de compra, então a gente teria ali o orçamento de compras, aí vai depender, cada empresa faz de um jeito, geralmente as empresas fazem 3 orçamentos, para então selecionar um orçamento que seja aceitável, depois tem ali a aprovação pelo gestor que está comprando, depois tem a contratação efetiva, a prestação do serviço ou a compra do produto, e a emissão da nota fiscal e o processo de pagamento, né? O que acontece nesse caso são os processos de que a gente consegue identificar erros já ao longo ali da jornada e barrar situações que a gente tenha entendido que são talvez, como posso dizer, inapropriadas para aquilo, talvez uma alçada de aprovação ou alguma questão técnica, enfim, ou um fornecedor que esteja com alguma irregularidade. E aí a gente também tem alguns processos que são detectivos. Então, nesse caso, o nosso detetivo também falhou. Por quê? Pensa assim comigo, era uma nota de produto.
E como é nota de produto, toda a nota fiscal emitida contra o nosso CNPJ, a gente consegue capturar no site da Cefaz, né? E aí faltou um pouquinho ali de preparo do nosso time, talvez ali de fiscal e tudo mais, de retirar essas notas que foram emitidas contra o nosso CNPJ, fazer uma conferência com o que a gente tinha ali dentro da nossa contabilidade ou dentro do nosso contas a pagar como um todo, ver se aquelas notas foram entradas. As notas que não foram entradas, fazer uma conferência do porquê que não foi entrada ainda, se não foi produto que tinha chego, se não foi serviço que não tinha sido prestado, tudo mais, se a mercadoria estava em trânsito, enfim. E aí entender qual que era a tratativa, se era de fato esperar a contabilização ou então tentar já arrumar o processo. E aí o processo ele já começaria de novo falando assim, beleza, recebemos nota fiscal, não era para ter recebido, mas vamos começar tudo do começo. Então a gente abre uma solicitação, já abre uma ordem de compra, vai para o pagamento e assim sucessivamente. E não foi o caso que aconteceu. Então a gente teve aqui duas pontas que falharam. A ponta da entrada, que era a parte de outros departamentos, então teve o departamento de operações, que não abriu ali a solicitação de compra, permitiu que o fornecedor emitisse a nota fiscal, sem ter tido um processo claro ali das coisas. E também do nosso time aqui da ponta, que poderia ter feito a captura dessas notas, mas que não fez também e não fez a conferência. Então a gente teve ali o caos armado, digamos assim, né? E aí uma vez que a gente fez, entre aspas, a caça às bruxas, que a gente teve nosso trabalho aqui de Sherlock Holmes, que a gente investigou e encontrou o problema, a gente tem que começar a trabalhar em cima de uma solução, né? E aqui é muito válido eu falar que é o seguinte, essa aqui não é uma aula de metodologia de processos, por enquanto. Essa aqui é uma aula, na verdade não é uma aula, mas é um bate-papo nosso de que como que a gente consegue utilizar os processos que a gente tem de uma maneira muito assertiva e muito mais eficaz, tá? E aí, para criar um processo, a gente tem vários frameworks ou várias metodologias aqui no mercado. Aqui no YouTube você consegue encontrar facilmente as que eu vou mencionar aqui. Então, a gente tem a PDCA, a gente tem a 5W2H, a gente tem a metodologia RACE. Eu vejo que essas três metodologias elas são complementares entre si e que a gente tem que utilizar delas para fazer e criar os nossos processos, mas no meu caso, esses processos eles já estavam criados, a gente já sabia exatamente como que funcionaria, né? Só que nesse caso de erro, e era uma nota, infelizmente, significativa e teve um impacto significativo no nosso fluxo de caixa, a gente tomou a decisão de fazer uma comunicação corporativa e falar assim, a partir de hoje, não vamos pagar mais notas que não tenha passado pelo processo de compras, que não tenha tido no mínimo 3 orçamentos, com uma antecedência de tantos dias e tudo mais, e etc, né? E aí é muito engraçado porque o processo, ele é claro, o processo todo mundo meio que sabe mais ou menos, quem não sabe a gente ensina, a gente mostra, a gente documenta e é por isso que eu falo que essa não é uma aula de metodologia de fato, porque essa questão de você criar o processo, documentar, divulgar para as pessoas, ela é a base e o mínimo que você tem que fazer. Só com isso, o seu processo ele não vai funcionar, e isso eu te garanto. Você tem que fazer ali, garantir que o seu processo está desenhado, ele não pode estar bem desenhado, e a gente vai falar disso já já, mas que você também tenha que divulgar e tenha que mostrar para as pessoas que ele existe e que elas têm que cumprir, que essa é uma norma da empresa, tá? Então, assim, essa é a base, partindo do princípio de tudo. E como você vai fazer isso, a gente pode falar depois ou no próximo vídeo, mas partindo desse princípio, o que aconteceu então? Aconteceu uma situação muito engraçada, que é o que eu falo que é a resistência humana em relação às coisas que a gente propõe, ou que são propostas diante da lei, digamos assim, né? É claro que a gente tem vários âmbitos de lei, a gente tem lei federal, estadual, municipal, etc. Mas um processo ele não deixa de ser uma lei ou uma norma corporativa, digamos assim, né? E é isso muito engraçado porque o que começou a acontecer? Qualquer coisa que era comprado, tudo ia para compras, tudo ia para compras. Comprei um lápis, vai para compras. Comprei um café, vai para compras. Comprei um desodorante, vai para compras. E aí o que acontece na prática é que compras começou a ficar muito sobrecarregado por conta desse mini revolução, por conta do processo que foi implementado, entendeu? E que a gente teve que se adaptar. Então eu falo que toda vez que um processo é implementado, você tem que estar olhando muito de perto o que acontece, como que as pessoas reagem a esse processo e o que é possível fazer para garantir que a gente tenha uma execução boa e um output bom ali em relação às coisas que são implementadas.
nos primeiros dias a gente já percebeu que isso estava acontecendo e que foi um fato cultural e que as pessoas elas estavam fazendo isso meio que por revolução. Vou tomar um cafezinho aqui para dar uma molhada na boca. E o que acontece na prática é que a gente já fez o seguinte, já falou assim, não, já vamos classificar esses tipos de compras para a gente trazer ali um prazo de resposta para cada tipo de compra, para as áreas não ficarem esperando. E aí a gente já fala assim, ó, compras que são de operações ou compras que estão ligadas ao negócio, compras que são ligadas ao core business, a gente vai ter ali um SLA de resposta de 2 a 5 dias úteis. Compras que são ligadas à parte administrativa, a gente vai ter um SLA de 5 a 7 dias úteis. Outras compras, ou etc., um SLA aí de 7 a 10 dias úteis. A gente que deu importância, a gente começou a classificar esse tipo de compras e a gente já começou a ver exatamente quem era que estava comprando ou quem era que estava fazendo ali a situação. E aí, o que acontece? As áreas elas já começaram a se organizar e falar assim, beleza, eu tenho no mínimo 2 dias de compras de resposta, então eu vou ter que antecipar e vou ter que fazer o meu planejamento, né? E as áreas que são de administrativo, por exemplo, o que a gente sugeriu foi que, vamos tentar sempre consolidar várias coisas dentro de uma única compra. Então, em vez de eu pedir, compra uma impressora, compra uma tinta da impressora, compra um lápis, compra uma caneta, compra o copinho do café, compra o café e etc. Não, eu vou consolidar tudo. Então, tudo que é de papelaria, eu faço um bolo ali, faço uma compra uma vez por semana, talvez. O que é de copa e cozinha, a mesma coisa, e assim sucessivamente. E aí o que a gente começou a ver é que começaram a surgir as compras urgentes, né? Então, coisas que não estavam programadas ou coisas que precisavam de uma urgência muito grande para fazer esse SLA. E por que estava fazendo essa urgência? E aí essa é a parte linda e a parte muito importante do processo, que é muito necessário você acompanhar isso de perto, que você tenha levantamento dos indicadores, o registro desses indicadores, para você conseguir saber exatamente o que está acontecendo. Porque foi um período muito curto, entre dias que aconteceu isso, entre uma semana de trabalho, praticamente, que a gente falou, não pagamos mais nada sem o processo de compras. O processo de compras, o pessoal de compras ficou muito atarefado, ficou assim, sobrecarregado com as coisas que começaram a acontecer. A gente já criou as classificações, então a gente voltou tudo para trás, falou assim, não, vamos voltar para trás, entre essas classificações aqui, vocês encaixam essas classificações dentro das compras que vocês já fizeram e que a gente vai atualizar novamente. E aí a gente já começou a ver que, beleza, 40% era de administrativo e a gente já conseguiu ganhar um fôlego para o pessoal de compras, 60% era, na verdade, 50% era de operações e a gente precisava dar uma vazão e um foco para isso, e 10% era compras urgentes. E as compras urgentes estavam acontecendo por quê? Porque o time de operações estava mal planejado. Eles não estavam ali tendo a visibilidade do plano de trabalho que eles estavam precisando executar e as coisas estavam sendo compradas a toque de caixa, e isso começa a gerar ineficiências ao longo do processo, porque a gente tem que começar a comprar muito rápido, sem desconto, com preço maior, um prazo de entrega maior, então a gente tem que gastar com mais frete. E aí as coisas começam a ficar interligadas, porque uma coisa vai puxando a outra. Quando a gente olha uma empresa e olha o processo, beleza, a gente está falando do processo de compras, do departamento de compras, com o pessoal e o time de compras, que está passando ali por digamos assim, um processo, uns dias mais de maior sofrimento, de maior sobrecarga de trabalho. Mas que quando a gente começa a entender e olhar de ponta a ponta e a causa raiz do que está acontecendo isso, a gente começa a ver, opa, o time de operações não está tendo um planejamento tão bom. Por que não está tendo um planejamento tão bom? O que está acontecendo? Aí a gente começa a ir lá para compras. Então, pessoal de planejamento, vocês têm que planejar ali a produção de pelo menos uma semana. Para a gente conseguir ganhar preços mais competitivos, para a gente conseguir economizar no frete, para a gente conseguir ganhar desconto com os nossos fornecedores e tudo mais. Aí o time de compras, o time de planejamento, desculpa, ele vai falar o seguinte, não, mas eu não consigo, tá me chegando vendas aqui de um dia para o outro, tem que entregar, tá sendo muito difícil, tudo mais, etc. Aí a gente tem que voltar para o time de vendas e falar assim, o que está acontecendo? Como que está nosso orçamento? Por que essas vendas estão sendo fechadas dessa maneira? Né? Ou como que a gente consegue capturar, talvez, transformar um lead que está quase quente em um processo de planejamento de produção? Já para falar, a gente já fechou, falta só definir o valor disso, ou talvez o desconto daquilo e tudo mais, mas já pode começar a produzir para a gente ganhar antecipação. Ou melhor, ou a gente já fala com o time de vendas para a gente ter uma política
dinâmica de trabalho com essas pessoas. Fala assim, ó, seguinte, eu preciso colocar aqui no meu planejamento de vendas. Para eu te entregar amanhã, eu tenho que ter X% a mais, ou não posso te dar X% de desconto porque eu tenho que comprar o meu produto a toque de caixa, eu tenho que ter o frete, eu tenho que te entregar rápido, eu tenho que desmobilizar a minha produção de um lado para mobilizar para o outro, isso gera um custo, eu tenho que colocar hora extra. Então, você vê que por conta de uma nota fiscal, olha o tanto de coisas que elas foram reverberando ali na ponta a ponta da empresa, entendeu? E isso é um trabalho que você não vai conseguir fazer da noite para o dia, ele é um trabalho que demora dias, porque os sintomas eles vão demorando a aparecer, entendeu? Então, hoje o sintoma começou ali no caixa, que teve um descasamento, a gente foi para compras. De compras, a gente está indo para produção e operações. De operações, a gente vai para vendas. E de vendas, talvez, a gente vai para comercial, para uma outra coisa. Então, você vê que a gente tem ali todas as cadeias interligadas, apesar de que a gente costuma olhar os departamentos de uma maneira muito individualizada, mas todo mundo está muito conectado, entendeu? E essa conexão e essa interligação, esse processo de ponta a ponta, é importante a gente dar visibilidade para as pessoas elas entenderem que é todo mundo junto no mesmo objetivo, entendeu? Que é ter as coisas mais organizadas e que a organização das coisas, elas permitem a gente ter mais estrutura, crescer com mais rentabilidade, crescer com mais escala, que o trabalho ele tenha mais previsibilidade, entendeu? E que a gente, quando tem uma imprevisibilidade, quando surge algo muito novo, ou que surge algum imprevisto, a gente tem as condições de lidar muito bem com esse imprevisto, entende? E que a gente consiga trazer mais leveza, ou pelo menos mais estabilidade para as coisas que acontecem no nosso dia a dia. Porque quando a gente não tem o processo claro, ou que as coisas não funcionam muito bem, a gente vive apagando incêndio, vive fazendo coisas de uma maneira muito desordenada, despadronizada, e a gente não sabe exatamente para onde que está indo, o que está fazendo, por que está fazendo, começa a uma apontação de dedo. Então a culpa é de um, a culpa é de outro, e as coisas não são assim. Na verdade, a culpa é de todo mundo, porque quando a gente começa a olhar os sintomas que vão aparecendo, departamento a departamento, vez por vez, coisa a coisa, quando vai mexendo no processo, a gente vai começando a identificar os sintomas, vai começando a identificar as coisas que têm que ser melhoradas, entendeu? E aí, esse é um ciclo, e é por isso que eu falo assim, como criar um processo atemporal? A resposta é, você nunca vai criar um processo atemporal. E por que isso acontece? Porque toda vez que você começa aqui, financeiro, compras, planejamento de produção, operações, vendas, comercial, aí você vai de novo, financeiro, compras, operações, planejamento, vendas, comercial, sempre vai tendo esse ciclo, sempre vai tendo esse ciclo. E sempre vai tendo alguma coisinha para melhorar, porque a empresa, ela é um organismo vivo, ela vai crescendo, ela vai se desenvolvendo e ela vai também trazendo essas mudanças ao longo da sua vida, entendeu? Só que a questão que eu faço aqui, e como que a resposta que eu falo é como criar processos atemporais os processos eles sempre vão mudar, mas o que você tem que enraizar nas pessoas é que eles sempre vão existir, entendeu? E que, mesmo que eles mudem, a base do processo ela sempre vai se manter a mesma. A gente nunca tem como falar assim, o processo de compras vai mudar radicalmente. Não tem como isso. O processo de compras ele sempre vai ser mais ou menos padrão, independente das empresas que a gente trabalha, né? Talvez o processo de produção mude mais, dependendo do que você produz, etc. Mas mesmo assim, vai chegar uma hora que ele vai ter uma estabilidade, que vão ser feitos refinamentos e que esses refinamentos eles têm que ser seguidos, né? Mas como que eu garanto isso, né? Porque veja bem, eu tive aqui uma situação que foi, falei, não vou pagar mais nada sem compras. As áreas elas se revoltaram e jogaram tudo em compras, criaram ordem de compra para tudo ou solicitação de compras para tudo. A gente foi obrigado a reclassificar as compras. Algumas compras estavam atrasadas porque já tinha tido emitida a nota, já também estava mais ou menos no esquema meio que bagunçado e eles tiveram que fazer isso, né? E aí, como que a gente consegue, de fato, estabelecer essa cultura do processo e estabelecer essa rotina dentro da empresa? E eu falo aqui uma palavra, ou na verdade duas palavras que soam muito bem. A primeira é responsabilidade, que a gente tem aqui no inglês, eu acho uma palavra que ajuda a refletir melhor, chama accountability, que é o quê? A pessoa ela tem que ser designada para aquele processo e ela tem que cumprir aquele processo, entendeu? E ela tem que sentir as consequências de não cumprir o processo. Porque a partir do momento que ela tem que prestar contas
e o prestar contas envolve ela ter consequências de não cumprir o processo ele já começa a funcionar, entendeu? Então, partindo do princípio que temos uma linha do tempo aqui, estamos no momento zero, o processo ele foi implementado. Nesse processo que já foi implementado, a gente já tem uma cultura aqui dentro e a gente já tem pessoas que já têm, digamos assim, um padrão de comportamento, alguns chamam de vício, né? Que já estão ali estabelecidos dentro da rotina que eles já executam dentro da empresa. A gente fala, o seguinte, a partir de hoje vai funcionar dessa maneira por conta disso e disso e disso e disso, tá? E aí, você tem que criar o quê? Métricas para acompanhar esse processo, entendeu? Então, por exemplo, começaram a ter muitas compras urgentes ou muitas solicitações de compras urgentes do time de planejamento. Não pode. Por quê? Porque a gente está aumentando o custo aqui, está aumentando o custo aqui, está tendo esse impacto na produção, tendo esse impacto ali no nosso desempenho e etc. Então, a gente tem que reduzir isso e melhorar o planejamento. Beleza, vamos lá e melhorando o planejamento. Aí, por exemplo, compras, ele tem que seguir ali os prazos dele. Então, era 2 a 5 dias para uma coisa, 5 a 7 para outra e 7 para outra, mais de 7 para outra. Ele não cumpriu o prazo, ele também tem que prestar contas. Por que você não está cumprindo o prazo? O que está acontecendo? Como que a gente consegue definir metas que são sugeridas? E assim, é muito importante que você também tenha a maturidade e o jogo de cintura de falar assim, ok, 2 a 5 dias é um prazo que faz sentido, vamos monitorar durante 1, 2 meses e ver se deu certo. Beleza, estamos com uma assertividade de 95%. Opa, o que está acontecendo nesses 5% aqui? Aconteceu que o fornecedor ele teve muita dificuldade porque era uma coisa muito específica, muito técnica, era uma importação que tinha que vir lá da China. Cara, ok, tudo bem, faz parte. Ou não, começou a tá com 50% de atraso. Aí a gente começa a entender, beleza, são fornecedores que já são padrão, que a gente já tem contato. Cara, compras, o que está acontecendo? Você não está conseguindo entregar no prazo estipulado. Me dá um motivo. Não, tá enrolando. Enrolou, então já dá um feedback. Fala, não é isso que a gente está combinando, esses fornecedores eles são totalmente factíveis, faz sentido a gente ter esse prazo por enquanto, acho que você tem que começar a organizar melhor aqui suas coisas, etc. E aí você começa a já entrar num ciclo muito específico de trabalho. E aí o cara que está recebendo esse feedback, ele já vai ficando mais, não mais esperto, mas ele já ficando mais acostumado a trabalhar dessa maneira. Ele fala assim, eu tenho um prazo a cumprir e eu tenho que prestar contas desse prazo. Porque se você fala assim, o prazo é de 2 a 5 dias e ninguém confere, com o passar do tempo vai começando a ficar 6, aí 6 virou 6 e ninguém falou nada. Aí vai para 7, aí virou 7 e ninguém falou nada. Aí vai para 8, virou 8 e ninguém falou nada. E assim vai se indo. E aí a mesma coisa com, por exemplo, compras urgentes. Então, planejamento, cara, você tem que parar de fazer compras urgentes. Chega, não vai fazer mais. Tem que fazer compras dentro do fluxo normal que a gente desenhou. Não tem mais compras urgentes dentro da empresa. Acabou. Aí eles vão começar a se organizar melhor. Então, vai começar, a Cenas mandava 10 compras urgentes, agora vai mandar 7, agora vai mandar 5, depois 3, depois 0. E aí você vai falar, parabéns, deu certo. Ou se ele começa a mandar 10, aí vai para 7, aí depois ninguém começa a conferir mais, aí vai voltar para 10, depois vai para 12, depois vai para 15, o processo de compras ele para de funcionar, entendeu? Então, o que eu quero dizer aqui é que somente a conferência e somente a prestação de contas é que vai fazer o processo funcionar ou deixar de funcionar, entendeu? E é muito triste isso porque quando a gente cria um processo ou quando a gente desenha um processo, a gente tem aqui todas as melhores intenções do mundo em fazer as coisas acontecerem que sejam melhores e que vai ajudar todo mundo, né? Quando a gente olha as coisas de uma ótica mais macro, a gente sabe o quanto isso ajuda ali para as pessoas e para o processo e para a empresa em si. Mas quando a gente começa a olhar o micro nicho, os micros departamentos e as pessoas em si, a gente tem essa resistência e a gente tem essa dificuldade de trazer os processos no dia a dia. Então, é muito importante que quando um processo é desenhado, a gente tenha acompanhamento desses processos e a gente tenha que ter os dados, os indicadores fundamentais para esses processos, entendeu? E com esses indicadores, a gente começa a fazer a cobrança das pessoas. Falar assim,
ó, aqui não está funcionando muito bem, aqui não está funcionando assado. Então, isso ajuda também, por exemplo, num período de avaliação das pessoas, então, aumento, meritocracia, promoções e etc., para elas conseguirem ter um embasamento, falar assim, ó, o seguinte, você está ligado a compras, você acabou cumprindo aqui com 90% do seu trabalho. Não foi o ideal. Eu acho que o mínimo é de ser 100%. Se você tivesse cumprido a mais do que você teria, se você tivesse diminuído o SLA, tivesse diminuído os custos, tivesse salvado dinheiro, aí a gente conseguiria ter aqui um período de avaliação mais generoso, digamos assim, ou mais assertivo. Mas como não foi o caso, a gente consegue fazer isso, entendeu? Até para você conseguir mostrar para a empresa o quão justo você tem que ser em relação às outras pessoas. E, de novo, assim, o processo ele vem para tirar o CPF, tirar o nome das pessoas. O processo ele tem que ser o mesmo para todo mundo. Se o processo funciona para uma pessoa e não funciona para outra, aí a gente tem um problema de governança dentro da empresa. Então, basicamente, a gente tem que eliminar esse problema de governança, trazer todo mundo dentro de uma igualdade dos processos e seguir ali as coisas e documentar não só os processos, mas os indicadores oriundos desses processos para garantir que as coisas elas estejam muito bem acompanhadas e que elas estejam muito bem realizadas, trazendo responsabilidade e prestação de contas e consequências, tanto boas quanto ruins, para esse processo que foi implementado. E assim, e somente assim que a gente consegue enraizar um processo dentro de uma empresa. Porque pensa assim, e voltando de novo na linha do tempo, então a gente tinha essas pessoas que tinham uma cultura. A gente colocou o processo, fez o acompanhamento desses indicadores, fez a prestação de contas, na verdade essas pessoas fizeram as prestações de contas, falou assim, ó, você foi bem, você foi mal. A gente teve aqui as consequências boas ou ruins, sei lá, uma advertência, ou uma chamada de atenção, ou mérito, ou uma falta de promoção, ou mais PLR, ou menos PLR, enfim. São várias métricas ou várias mecânicas que a gente pode trazer aqui. E aí as pessoas elas já começaram a ficar mais enraizadas, mais espertas com esse processo. E aí tem as próximas pessoas que vão entrar a partir desse momento, que elas já estão enraizadas, vão falar assim, ó, seguinte, esse processo tem que funcionar assim. Se você, ou no seu outro lugar, na sua outra empresa, não trabalhava dessa maneira, aqui tem que ser, porque se você não fizer isso, vai acontecer isso, 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 isso. Aqui tem prestação de contas, aqui tem um nível de governança alto, aqui tem um nível de responsabilidade e organização alto. Então é necessário a gente ter esse acompanhamento e ter essa dinâmica para a gente conseguir fazer isso. E aí essa pessoa que já está aqui, ela já vai entrar já com uma outra cultura, com outro olhar, com uma outra dinâmica, e ela vai começar a replicar os processos que você criou de uma maneira mais natural. E assim sucessivamente. E aí essa pessoa aqui, ela vai passar pelo mesmo processo que aconteceu antes. Caso haja um refinamento de processo, e você vai vendo que o ciclo, ele é repetitivo, ele vai acontecendo várias e várias vezes conforme a empresa vai crescendo, mas que toda vez que o processo ele é enraizado, ele tem um acompanhamento, ele tem um retorno, ele tem ali uma prestação de contas e consequências, as coisas elas vão andando melhor e elas vão crescendo e vão indo para frente, em vez de ir para trás, entendeu? Em vez de elas ficarem estagnadas. Então é muito importante que tenha isso. Então essa é a chave e essa é a parte fundamental de quando a gente implementa um processo. A questão é, ok, temos metodologias aqui do PDCA, 5W2H, o RACI, etc., que elas ajudam a gente a construir, mas a construção é só o primeiro passo e eu digo para vocês, é o passo mais fácil. Você idealizar um processo é muito tranquilo. A partir de agora funciona assim, tudo bem, mas você acompanhar se está sendo feito, como está sendo feito e trazer a prestação de contas e trazer ali os indicadores e trazer ali as consequências de não fazer ou as consequências de fazer o processo é onde a gente tem mais dificuldade no nosso dia a dia, que requer muito tempo, requer paciência, requer dedicação e cuidado, entendeu? E se você concorda com isso, comenta aqui nos comentários se você já passou por um processo ou uma situação parecida. Se você não concorda também, fala aqui o porquê e como que a gente consegue melhorar ou implementar um processo de uma maneira um pouco mais tranquila. Meu nome é Matheus, eu sou desenvolvedor e planejamento de negócios. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar esse vídeo e um abraço.